Eu que agradeço, vereador professor André Luiz, pelo convite e pela oportunidade de nós tratarmos um tema tão importante, vital, que mexe com a vida de milhões de pessoas todos os dias no Brasil. Aproveito para cumprimentar pela iniciativa dessa audiência pública, cumprimentar todas as pessoas que estão debatendo esse tema, as pessoas que estão assistindo, que estão interagindo, e em relação ao tema do Sistema Único de Mobilidade e a questão da tarifa zero. Vou procurar usar meus 15 minutos que me foi dado, vereador. Primeiro, eu tenho uma experiência, quis o destino, vasta em relação à questão da mobilidade, pelo fato de ter sido secretário de transporte da cidade de São Paulo, o secretário que mais tempo ficou nesta pasta, né? Tanto no governo da Marta Suplicy como do então prefeito Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda, na Secretaria de Transportes e Mobilidade. E nós tivemos a oportunidade de implantar vários projetos estruturantes na cidade, que deixou marcas, inclusive reconhecidas do ponto de vista internacional. E quando fala em mobilidade, nós estamos falando, como diz o Plano Nacional, né, de Mobilidade que foi aprovado, e eu quis o destino também, que na época eu era deputado federal, de poder aprovar, ajudar na aprovação. Ele hierarquiza, né, essa questão. Então, o primeiro, evidentemente, é a calçada, é o pedestre, que é o soberano, que ninguém pode ocupar o espaço dele, que é o pedestre junto com a calçada. Então, além dele, apenas o animal, o cachorro, o gato, que pode usar a calçada. E segundo, o transporte ativo, que é a ciclovia, que é a bicicleta, que é fundamental, que é um transporte individual, não poluente, e que a pessoa usa a sua própria energia para se locomover. O terceiro, que o plano, nessa hierarquia, fala que é o transporte coletivo, o transporte público, o transporte na via que transporta, portanto, mais de uma pessoa. Então, a prioridade é o transporte coletivo, que isso se materializa principalmente nos corredores de ônibus e nas faixas de ônibus. Quarto, evidentemente, que é o transporte de mercadorias, transporte de cargas, que tem que ser dado prioridade. E quinto, é o transporte individual. Portanto, essa hierarquização, ela está na nossa legislação. E desnecessário dizer, e aqui é o meu primeiro ponto, o ponto que eu quero fazer a reflexão com vocês, é que o viário, ele não é democrático. Ele não é democrático porque justamente o espaço do viário, ele é dado para o transporte motorizado, o transporte individual. Então, o problema das cidades, e essa é a primeira caracterização e primeira constatação que eu gostaria para ajudar na reflexão aqui, é que não é verdade que as cidades não têm um viário adequado, um viário generoso. O viário na cidade, isso começou com os romanos, na questão de você ter o recuo da calçada e recuo das casas. Então, o viário em todas as cidades, ele é muito generoso, ele é muito largo, ele é muito amplo. Então, não é um problema mais de você ampliar o viário ou construir novas avenidas, ou construir pontes, ou construir viadutos. Então, na verdade, nós temos que fazer o uso democrático desse viário e o que acontece é que o transporte individual, ele usa, as pessoas que usam o transporte individual usam espaço maior que ele mesmo, 7 vezes mais. E aí tem uma questão conceitual.
quem está dentro do carro, dentro do transporte individual, ele pode estar dentro do ônibus, ele pode estar dentro do transporte coletivo, mas quem está dentro do transporte coletivo, ele não pode estar naquele carro, naquele espaço que ele está usando. Então, a primeira constatação, e é um debate que nós temos que fazer em tratando de cidades, para humanizar cidades, diminuir a poluição e para fazer com que as pessoas possam se locomover, é você democratizar o viário. E esse debate, ele não, aparentemente parece que há um consenso em relação a isso, mas todos vocês que debatem a questão da mobilidade na cidade sabem o quão é difícil você fazer uma ampliação da calçada, você fazer uma ciclovia, você fazer uma faixa de ônibus. Então, nós tivemos experiências em São Paulo muito difícil de você ampliar a quantidade de ciclovias e de faixa de ônibus, e conseguimos fazer mudando as cidades. Outra coisa é a qualidade de vida, quer dizer, você fazer com que as pessoas se apropriem da cidade, e a apropriação da cidade, ela não se dá através do motor, ela se dá através das pessoas se conviverem, se interagirem. Então, você ampliar calçada, ampliar ruas abertas. A Paulista é uma das ruas, uma das avenidas, né, que chega aos domingos, milhares de pessoas vão lá. Por quê? Porque é agradável, porque as pessoas se veem, porque as pessoas se interagem. Então, isso que significa, o conceito disso é se apropriar das cidades, né? E do ponto de vista de segurança, quanto mais gente você tem no local, mais segurança essa cidade tem. Então, é o contrário, ao invés de nós vivermos muros, nós temos que abrir os muros, fazer com que as pessoas saiam às ruas, se apropriem da cidade. Um segundo elemento que eu quero colocar é o direito de ir e vir. Esse direito, ele está ligado a um desejo. As pessoas têm o desejo e a necessidade de sair de um ponto para outro. Então, ou a pessoa ela se locomove e ela tem essa necessidade de desejo ou para trabalhar, ou para ir para uma atividade cultural, ou para estudar, ou para visitar um parente. Então, esse desejo e essa necessidade é um direito garantido pela nossa Constituição. As pessoas têm direito de sair de um ponto e ir para outro, e que ninguém pode atrapalhar esse direito, tem a ver com liberdade. Isso está garantido na nossa Constituição, o direito de ir e vir. E hoje nós temos milhões de pessoas nas cidades que não conseguem exercer esse direito. Por quê? Ou porque você não tem o transporte adequado, ou por problema de saúde, ou porque a questão da tarifa, a questão econômica não permite que as pessoas possam se locomover. Então, esse direito é isso que debate. Então, em se tratando apenas, para ficar no tema do Sistema Único de Mobilidade, eu sou um dos defensores disso. Eu sempre, para exemplificar e deixar mais claro, e para que todos entendam, o modelo do Sistema Único de Saúde é um modelo que eu vejo como estruturante, adequado. É evidente que precisa aperfeiçoar, precisa melhorar a qualidade, a eficiência, tudo isso, mas do ponto de vista do modelo, ele é interessante, porque ele hierarquiza, inclusive, a complexidade, vamos chamar assim, das doenças, né, que as pessoas têm, mas ele também define responsabilidade. Aquilo que é responsabilidade do governo federal, o que é responsabilidade dos governos estaduais e o que é responsabilidade dos municípios. Então, esse modelo do Sistema Único de Mobilidade, ao meu ver, é um modelo que nós temos que perseguir e temos que trabalhar para que isso aconteça. Numa constatação muito simples: as cidades estão falidas, as cidades estão entrando em colapso. A necessidade de cada vez mais pessoas se locomoverem e o custo desse transporte, seja ele, vou deixar de lado aqui o transporte ativo, mas o transporte coletivo, sob pneus ou sob trilho, as cidades não conseguem mais
arcar com esses custos. Por isso que, quando você fala no Sistema Único de Mobilidade, os estados têm que entrar nesta fatia, nessa responsabilidade, e o governo federal, coisa que não tem feito todos os governos. O governo federal, ele não tem esse entendimento, portanto, diferente da saúde e da educação, que já tem uma verba garimbada para isso. Então, vamos dar um exemplo que deveria já ter acontecido desde a Constituição de 88, o financiamento do idoso, quer dizer, a gratuidade do idoso da Constituição acima de 65 anos, ela está na Constituição, é uma lei, portanto, mas quem que arca com essa despesa da gratuidade do idoso, que é a única lei federal que tem em relação a isso, a gratuidade, justamente os municípios ou os usuários do idoso. Então, eu acho que nós temos que mesmo a lei já existente, isso não acontece. Então, dito isso, algumas responsabilidades para você atingir, para ter o sistema de mobilidade, um arcabouço legal que garanta para que depois nós possamos levar o recurso para isso. Então, a primeira coisa é ter uma legislação que realmente define responsabilidades, que aí em algum momento a gente pode detalhar quais são essas responsabilidades. Eu vou dar 2 exemplos que eu acho que tem a ver com a minha iniciativa, com a minha experiência, portanto, que eu fiz na cidade de São Paulo e que eu tratei quando fui deputado lá atrás, no segundo mandato do governo Lula e no primeiro mandato, metade do primeiro mandato do governo Dilma. Depois eu saí e fui para a cidade de São Paulo para ser secretário de Transportes. E voltando agora, tem 2 iniciativas que eu estou fazendo e que eu considero importante. A primeira tem a ver com o Vale Transportes. Então, sempre pensando no rumo da tarifa zero. Se eu falo que é um direito social, que a pessoa tem direito de ir e vir, e a questão econômica não pode ser um elemento que impeça isso, eu tenho que... E se eu estou falando da saúde, da educação, do sistema, que é um sistema ideal, porque a saúde ela é pública, gratuita e universal. Todos têm acesso. A educação também, todos têm acesso. Podemos discutir a qualidade, mas todos têm acesso. No transporte, não. Se a pessoa não tem dinheiro, ela não tem acesso. Então, para garantir esse acesso e para garantir rumo à tarifa zero, e nós temos experiências em várias cidades do Brasil e no exterior, então a primeira medida, eu trabalho a questão do Vale Transportes. Como é que é o Vale Transportes hoje? O empregador, ele paga o Vale Transportes para o empregado que pega efetivamente o transporte. Vamos falar do ônibus. Aquele que não pega, ou porque mora perto, ou porque o salário dele não vale a pena ele pegar o Vale Transporte, até porque desconta 6% do salário, ele não recebe o Vale Transporte. Eu quero universalizar isso. O empregador, ele tem que depositar no fundo o Vale Transporte para todos os seus funcionários. O funcionário usando não o Vale Transportes. E eu isento aos 6%. Não existe mais o empregado pagar os 6%. Então, e aí o empregador deposita no fundo o Vale Transportes para todos os funcionários. O conceito disso? O sistema, o serviço está à disposição. Se o funcionário não usar, não é um problema da municipalidade, porque está lá à disposição. Então, eu universalizo isso. Evidentemente, você pode ter leis e legislação específica por cada município, onde o município discute qual que é o valor do Vale Transporte na cidade. Às vezes, você mantendo o mesmo valor que o empregador paga hoje, ele consegue, quando ele universaliza para todos os funcionários, ele consegue, não precisa pagar mais do que isso. Então, é uma maneira de você resolver o problema daqueles que têm que tem o direito de receber o Vale Transportes e financiar todo o sistema. A segunda questão, que e eu falei da democratização do uso do viário, se o usuário do carro
que usa 6, 7 vezes o espaço dele mesmo. E ele é um motivo, inclusive, de congestionamento, de poluição da cidade, de desumanização das cidades, de violência. E ele tem o direito de usar o seu carro. Eu quero que ele contribua pelo fato dele usar um espaço maior que ele mesmo e pelo fato de existir essa democratização, uma cobrança do uso do viário. Então isso é uma PEC, projeto de emenda constitucional, que eu estou apresentando, que a pessoa, ela usando o viário, eu não estou discutindo aqui que tipo de veículo, usando o viário, ela possa contribuir para financiar a tarifa zero, para financiar o transporte público gratuito, público e universal. Então, são duas medidas que eu vejo para fazer a cesta de composição de como viabilizar os recursos para tirar a tarifa zero nos municípios. Além do que, portanto, eu falei do usuário do carro contribuir, eu falei do empregador nas cidades contribuir, tem o poder público, o orçamento municipal, por exemplo, todos os contribuintes, portanto, têm que contribuir, aí tem a ver com o subsídio, e você pode ter políticas, né, de intervenções urbanas, que quando você valoriza uma área, evidentemente, a partir do momento que você valoriza aquela área também, você pode depositar num fundo para viabilizar a tarifa zero. A tarifa zero, ela é fundamental, porque garante a universalização do direito de ir e vir, ela permite que as pessoas que usam o dinheiro para o transporte coletivo, esse dinheiro ele possa ser gasto em outras atividades, ou lazer, atividades culturais, atividades de visitar parentes e também de compras. Portanto, a implantação da tarifa zero nas cidades, ela potencializa o comércio, diferente do que as pessoas falam, porque o usuário do transporte coletivo, ele não deposita esse dinheiro na poupança, ele não deposita esse dinheiro no mercado financeiro, ele vai gastar esse dinheiro. E quando ele sai de casa para ir numa atividade, ele acaba gastando mais além daquela passagem que ele está gastando no transporte. Então, como ele, para sair no final de semana para um parque com a família, ele vai gastar, dependendo do local, mais de R$50, ele deixa de ir, ele fica em casa. E se ele tem a tarifa zero, ele não gasta no transporte, mas ele gasta no comércio, na atividade, ou comprar uma roupa para criança, um sorvete para criança, um sanduíche, enfim, o comércio acaba sendo aquecido e melhora a vida das cidades. Por isso, são iniciativas que eu acho que elas são importantes para nós podermos implantar a tarifa zero no Brasil, criar um arcabouço legal, que é um sistema único de mobilidade, e fazer com que a sociedade possa pagar para que todos os cidadãos, tendo dinheiro ou não, contribuir para a eficiência, a melhoria, a segurança do transporte público, seja ele sobre pneus ou seja ele sobre trilhos. É isso, vereador.